Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica, fazendo a nomenclatura desse composto que aparece aqui. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Se você precisar de ajuda com resolução de questões ou aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número que está na descrição deste vídeo. Escreva o nome do hidrocarboneto cíclico abaixo. Bom, quando a gente fala que a gente tem um hidrocarboneto, significa que a nossa molécula ela só tem átomos de carbono e de hidrogênio na sua constituição. Quando a gente fala que ele é cíclico, a gente está falando que a cadeia é fechada, que é o que acontece aqui, ó. Temos uma cadeia fechada ou cíclica, tá? Aí, para a gente dar um nome para um composto orgânico, a gente segue umas regras que eu coloquei na tabela aqui abaixo, ó, uma tabela de nomenclatura. Para dar nome a um composto, você vai observar o prefixo desse composto, o intermediário e o sufixo. Nesse caso, além de prefixo, intermediário e sufixo, que a gente usa para dar nome para uma cadeia principal, a gente também vai ter que utilizar umas regras de nomenclatura para ramificações. Porque a nossa cadeia aqui, ela não é só uma cadeia principal, ela tem também a ramificação. O que é a ramificação? Bom, eu vou fazer aqui uma analogia. É como se fosse os galhos de uma árvore. Você tem a parte principal, que é o tronco, né, que tem uma massa maior, que é maior, e você tem as ramificações, que seriam como se fossem os galhos. Em uma cadeia aberta, numa ramificação, ó, você vê vários átomos de carbonos ligados entre si, e a ramificação possui poucos carbonos, sei lá, dois aqui, um carbono. Aí esses pontos aqui a gente chama de ramificações. E a cadeia principal, a gente geralmente fala que é aquela que tem mais átomos de carbonos, tá? Não é só a que tem mais átomos de carbonos, existem outros conceitos também que são importantes de serem aplicados, como por exemplo, aqui ó, na cadeia fechada eu tenho uma ligação dupla. A ligação dupla em saturação ela tem que aparecer, ela tem uma prioridade com relação a estar na cadeia principal. Então essa parte aqui ó, ela é da cadeia principal, que é a cadeia que está fechada. Então, todo esse ciclo com 4 carbonos, ele é a nossa cadeia principal, tá? Então, a gente tem dois carbonos aqui, esse CH3 e esse carbono desse outro CH3, que são ramificações. E como que a gente faz para dar nome para um composto que tem ramificações? Bom, a ramificação, para dar um nome para ela, você vai seguir duas regrinhas. A primeira coisa é você utilizar o prefixo, igual o prefixo que está nessa tabela aqui, ó, que ele tem relação com o número de carbonos. Se tiver um carbono na ramificação, você chama de met, 2 et, 3 prop e assim por diante, tá? Então você vai ter o prefixo mais uma terminação, que é a terminação il. Sempre vai ser a terminação il que você vai utilizar, tá? Então, você coloca, tem um carbono, met, mais a terminação il, metil é o nome da ramificação. Tem dois carbonos, et, na ramificação, tá? Eu estou pensando. Tem a terminação il, porque é uma ramificação, etil, e assim por diante, tá? Aqui, cuidado, não vá pensar que são duas ramificações. Oh, desculpa, aqui tem dois carbonos em uma ramificação. Na verdade, são duas ramificações. Tem uma ramificação aqui em cima, que saiu deste carbono, e tem uma outra ramificação aqui embaixo, que saiu deste carbono. Professor, mas cada carbono só pode ter uma ramificação? Não. Poderia acontecer o seguinte, ó. Eu vou dar um caso aqui, que poderia ser assim, eu poderia ter um ciclo, tá? Aqui os carbonos, tá? Eu poderia ter um carbono que tem uma ramificação com um carbono, outra ramificação com um carbono, mas são duas ramificações saindo do mesmo carbono, tá bom? Bom, vamos lá, agora vamos no nosso alvo aqui, que é essa molécula que eu acabei de colocar, a molécula que já estava aqui, né, para a gente dar o nome para ela. Primeira coisa que você vai fazer é colocar as posições de onde estão as ramificações. O carbono, o primeiro carbono, ele tem que ser aquele que está com a dupla ligação,
tá? Pode ser esse ou esse daqui para ser o 1, tanto faz, tá? Aí não tem uma ordem. Esse vai ser o 1, esse vai ser o 2? Pode ser. No carbono 1, eu tenho uma ramificação do tipo metil. No carbono de número 2, eu tenho uma ramificação do tipo metil. Por que metil, professor? Bom, lembre que tem um carbono só na ramificação. Com um carbono, eu uso o prefixo met, mais a terminação de ramificação, que é il. Então, metil é o nome de uma ramificação que possui apenas um carbono. No caso, um CH3 ligado à cadeia principal é chamado de metil, tá? E aí, você vai falar o seguinte, esse é o 1, esse é o 2, o carbono 3 e o 4 da cadeia principal, tá? Na minha cadeia principal, vou começar com as ramificações. Eu vou dizer que no carbono de número 1 e no carbono de número 2, eu tenho 2 metils. Antes de escrever o nome metil, você vai colocar o prefixo di, que quer dizer, ó, tem 2 vezes o metil aparecendo. E esses números que eu coloquei, 1,2, eles estão localizando aonde que estão os grupos metil na cadeia principal. Está falando, ó, que no 1 você tem um metil, no 2 você tem outro. Número de número, observe que eu separo por vírgula. Já número de letra eu separo com um tracinho, tá bom? Então, 1,2 de metil é o nome que a gente dá aqui para localizar as ramificações. Agora a gente vai para a cadeia principal. E perceba que o nome de um composto ele é assim, ó. Primeiro você dá o nome da ramificação. Terminou a ramificação, aí você vai colocar cadeia principal. Cadeia principal. Então, cadeia principal é uma cadeia fechada, você começa escrevendo ciclo. Pode ser juntinho aqui mesmo, tá? Não precisa separar isso com um tracinho, não. Você pode pôr tudo junto. Nome da ramificação e o da cadeia principal. Então, ó, 1,2 dimetil ciclo. Aí, quantos carbonos tem na cadeia principal? A gente vai começar aqui no prefixo, ó. Primeira parte. Tem 4 carbonos, então você vai utilizar o but. Vamos chegar depois do ciclo. A gente vai escrever aqui, ó, but. Tudo junto, tá? Ficou meio que um espacinho, mas é junto. Aí depois você vai falar sobre a dupla ligação, sobre essa insaturação que aparece aqui, ó. Aí é o nosso intermediário. A segunda parte é a saturação da cadeia, ou intermediário, que ele pergunta assim, se apenas tivermos ligações simples, né, nós teremos um alcano e usamos o intermediário AN. Ligação simples é quando só tem, ó, tracinho assim entre carbonos. Quando eu tiver uma ligação do tipo dupla, nós temos um alceno. E aí nós utilizamos, ó, esse tracinho duplo aqui. Ah, mas eu tenho uma ligação dupla lá. Tem mesmo. Como nós temos uma dupla, usamos o intermediário EN. E aí você vai vir aqui e vai colocar que você tem o EN. Esse EN, ele precisa ser localizado? Bom, nesse caso, que é um ciclo, é obrigatório que a dupla esteja no carbono de número 1 do ciclo. Então, você não precisaria informar isso. Você não precisaria dizer que é um EN, tá? Ficaria ambíguo. Tem professor que aceita colocar um EN, mas o mais correto é você não colocar, porque, obviamente, a dupla tem que estar no 1, porque é uma cadeia fechada, tá bom? Continuando, a gente vai terminar o nome com a terceira parte, que é o sufixo, que é a nossa função orgânica. Um hidrocarboneto é uma molécula que só tem carbono e hidrogênio. Falei isso no início. A terminação de hidrocarboneto é a letra O. Como aqui nós só temos carbonos e hidrogênios, no nosso hidrocarboneto cíclico, terminamos com a letra O e acabou. 1,2-dimetilciclobuteno é o nome que a gente tem para esse composto, tá? E aqui nós terminamos a nomenclatura dessa molécula. Eu espero que você tenha curtido aí, espero que tenha gostado da resolução dessa questão. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química orgânica, tá bom? Forte abraço e tchau, tchau!